para quem não conhece, o Rafael Freire, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, tem Master em Sistemas Interativos e Design Multimídia pela Escola Superior de Ensino de Barcelona. Ele trabalha com web design e programação desde 2009 e é sócio fundador do Estúdio Fluxo, sediado em São Paulo, e desenvolve projetos em parceria com importantes estúdios de design, como Sometimes Always, Estúdio Imagem, Estúdio Campo e o IEE. Bom, Rafael, então, novamente eu agradeço aí a sua presença. Eu que agradeço, Pode Lana. começar aqui. Enquanto Aliás, os alunos vão chegando, né? Começaria agradecendo de volta a vocês, ao EBAC, você, o Jaigo, pelo convite de participar aqui do Speaker Series. E acho que vou começar falando um pouco da minha formação, né? Acho que estava até conversando um pouco aí com o Jaigo, que, bom, antes de eu fazer o mestrado ali em Barcelona, eu fiz arquitetura, como muitos outros amigos designers e, enfim, que não trabalham com construção civil. A gente é enfim, sou de uma época lá na FAU que não tinha o curso de design ainda, né? Acho que quando eu estava no quarto ou quinto ano começou a ter o curso de design lá. E a FAU, ela tem essa abertura, né? Ela tem um lado multidisciplinar, interdisciplinar, que é muito forte. Então, você entra lá, você sim vai ter que fazer as matérias da Poli, né? Resistência dos materiais, enfim, hidráulica, todas as matérias do curso, com certeza, mas você consegue, nas optativas, direcionar o seu curso para desenho industrial, desenho gráfico, planejamento urbano, o que for, né? Então, esse lado meio Bauhaus ali da FAO, eu acho que é bem interessante, que te prepara mesmo para teoricamente, enfim, até mesmo na teoria, eles te preparam para uma abertura muito grande de campus. Na verdade, antes de falar da FAO, eu vou querer falar do fluxo, porque essa apresentação, acho que ela não vai ser linear. Acho que essa história da linearidade, ela não existe no web, então eu vou dar uns saltos para frente e para trás, né? Então, o Fluxo, na verdade, é um estúdio que foi fundado por mim e pelo Chico, que é o Thiago Vieira, meu parceiro aqui, está aqui com o Rock aqui na foto, em 2010. Foi quando eu voltei para o Brasil. E com o Chico a gente desenvolveu, enfim, uma série de projetos. Ele tem esse lado mais técnico, ele se formou em Engenharia da Computação em Recife, e eu me formando na FAO, acho que a gente tem esses dois lados na Fluxo que são muito importantes, né? Que tanto o lado estético, que eu aprendi na minha formação de design, como o lado tecnológico, que o Chico aprendeu na faculdade de Engenharia da Computação, a gente consegue ter esses dois lados, e isso eu acho extremamente importante em qualquer estúdio de web design. Não adianta você ser só programador e não conseguir entender o valor de um layout que você recebe para poder executar, né? A Ju Azevedo fez FAO também, e a Carol, elas são designers, e o Fê e o Gabi são programadores. Na verdade, também são designers, mas como eu, também programam. Acho que tem esses... eu programo bastante, inclusive, ultimamente eu tenho mais programado do que feito layout, meio que eu me encontrei nessa tela preta aqui, que é o código, né? Esse é o código do sitezinho que eu fiz para essa apresentação, bem simples. E, bom, esse é o fluxo. Queria deixar assim, começar por aqui. E essa é a FAO. Acho que uma das coisas que a gente aprendeu na FAO, assim, que foi mais importante, não lembro qual professor que passou isso para a gente, é que a arquitetura, ela é um braço do design, né? Que o design, ele engloba a arquitetura. Arquitetura, construção civil, são partes do design. Design seria algo maior, e o design é organização espacial, né? Dentro da forma e função. A organização espacial, ela pode se dar no ambiente tridimensional, como a FAO, e ela pode acontecer num pôster, num site, num vídeo, enfim, toda a peça de design que é produzida é uma organização espacial, né? Aqui a biblioteca da FAO, que foi meu primeiro contato com design gráfico, foi aqui, com certeza, as revistas de design gráfico, ID, enfim. E a gente teve professores, assim, que foram, pelo menos para mim, fundamentais, né? Até citar alguns: o Vicente Gil, o Chico Homem de Mello, Cláudio Tosi,
Ferescuri, que me ensinou a desenhar sem rabiscar, né, solte o traço. Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. A Maria Lúcia Gitaí, que me introduziu ao Zygmunt Bauman, inclusive, que é uma das bases teóricas do meu trabalho, e o Agnaldo Farias, que foi meu orientador no trabalho final de graduação. E justamente falando um pouco do TFG, esse trabalho final de graduação, esse aqui é o livrinho que eu fiz na época, né? Está bem surrado, bem sujo, tem 13 anos, o coitado já viajou para lá e para cá. E se tratava de uma performance audiovisual sincronizada, né, o trabalho. Então, um trabalho onde eu produzia áudio e vídeo. Dentro dessa trajetória minha na faculdade, eu comecei trabalhando com desenho industrial, depois desenho gráfico, e no final da faculdade eu estava trabalhando muito com áudio e vídeo, né? Eu era DJ na época também, trabalhava como DJ, fui DJ residente da Louca durante um tempo, e produzia vídeo junto com um coletivo chamado Goma Audiovisual. A gente tinha umas festas que a gente organizava em que eu tocava como DJ, o pessoal projetava os vídeos que a gente tinha produzido, então tinha uma ideia de sincronia entre áudio e vídeo que começava desde a produção. Era legal o processo de produzir os vídeos, porque geralmente acontecia quando eu estava, enfim, tocando, preparando as playlists, os sets, e ficava muito sincronizado, né? Tinha essa sincronia quase que semântica mesmo na produção. As imagens tinham a ver com o som, desde a gravação até. Então, eu trouxe isso para o meu trabalho de graduação, cujo conceito era o espaço urbano, era sociedade pós-moderna, novas tecnologias e espaço urbano, né? Então, o livrinho mesmo, ele tratava de questões conceituais que, enfim, tinham muito a ver com um conceito que eu desenvolvi, que era uma investigação sobre qual que é o limite entre o gesto humano e o instrumental tecnológico que a gente desenvolve para potencializar esse gesto, né? A pesquisa ia bem nesse sentido. Então, a gente conseguir modificar a natureza com uma abrangência muito maior a partir de um desenvolvimento tecnológico, hoje em dia, do que há 500 ou 1000 anos atrás, era bem do que se tratava esse trabalho, né? A potencialização do gesto humano através dos instrumentos que a gente cria. Além do livro, né, e dessa apresentação audiovisual que eu fiz no dia da apresentação do trabalho, tinha também uma produção gráfica, que eram posters, eram 9 vídeos, né? Então, também produzi 9 posters a partir desses vídeos, que era impresso em PB e com umas interferências de tinta, também brincando com essa questão do gesto manual, né, versus o gesto digital, né, que seria a impressão e a produção gráfica digital. E aí, esse trabalho da graduação, ele meio que me levou para o trabalho de mestrado, na verdade, porque uma coisa foi meio que a continuação da outra, assim. Só que, durante a graduação, eu tive uma outra escola também, que foi a PS2. Eu tive um estágio na PS2, fiquei lá um tempo, e acho que um pouco mais de um ano. E nesse pouco mais de um ano, eu aprendi tanto quanto eu aprendi na faculdade, no sentido do que é a prática profissional, do que o design do dia a dia mesmo, como a gente constrói um projeto do zero. Então, trabalhar na PS2 para mim foi tão importante quanto ter estudado na FAO. E a gente desenvolveu trabalhos super bacanas lá, inclusive para o FILE, né, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, e foi o meu primeiro contato com programação, foi aí no site do FILE. E o curioso é que o meu trabalho de graduação foi parar exposto no FILE 2 anos depois que eu trabalhei na PS2. Então, teve esse ciclo, assim, né, de eu tá desenvolvendo um trabalho teórico na faculdade, tá desenvolvendo o trabalho para o FILE na PS2, e depois que eu me formei na faculdade, meu trabalho teórico foi parar no FILE, onde eu aprendi a programar. Então, foi, assim, um ciclo curioso. E aí, esse acúmulo de experiências me levou para o mestrado lá no MECAD, em Barcelona.
E aí o trabalho do mestrado ele foi uma continuação do trabalho da faculdade, né? Então, esse trabalho que investigava o limite entre o gestual e o instrumental, né? Ele me levou para um dilema, assim, que a gente bebe muito do meio eletrônico, do meio tecnológico, né? A gente usa muito. E até mesmo, enfim, eu lembro de um documentário muito bom chamado Copyleft, que discutia o direito de autor, né? Propriedade intelectual, que hoje em dia a cultura da mixagem, né? A ideia de que você consegue desconstruir uma coisa que existe, sintetizar com outra e criar uma terceira, né? Então, essa dialética do copyleft, né? E só que ao mesmo tempo esse dilema que eu me encontrei é que se a gente só bebe do meio, né? Se a gente só tira as coisas do meio, a gente acaba plastificando esse meio. Esse meio fica mais plastificado, menos rico de referência e de coisas novas, né? Então, na medida do possível, a gente tem que devolver a esse meio tecnológico digital algo que dele a gente tira, né? Então, quem tem a possibilidade, o trabalho do mestrado ele começava com uma espécie de manifesto, assim, que eu dizia que quem tem a possibilidade de devolver ao meio algo que dele retira, que deve fazê-lo como uma obrigação, como uma honra, assim, uma questão de honra de você tentar, se você puder devolver, devolva, para que o meio não se plastifique, para que o meio não fique escasso, né, de material. E isso me levou a criar um programa de VJ, porque a minha atividade principal nessa época era o VJing. Eu usava N softwares para poder executar meu trabalho, usava Final Cut para fazer vídeo, usava, enfim, After Effects para fazer a pós, usava o Modulate para fazer a apresentação. E aí eu achei que seria interessante criar um programa de VJ e disponibilizar ele open source, né? Então, eu usei o Max MSP, o programa que eu estava comentando antes, para desenvolver esse aplicativo. E aí, indo um pouco naquela questão do gestual e do instrumental, a interface desse programa de VJ era um controle de Nintendo Wii, na época, que conectava com o computador via Bluetooth e tal. Então, a minha interação gestual com o controle de Nintendo Wii é que fazia o VJing. Os resultados, assim, naquela época era muito difícil documentar as coisas, né? Câmera digital não tinha muito, então infelizmente o vídeo que eu tenho desse aparato funcionando estava muito terrível, em 320 pixels, eu não vou mostrar, mas era bem interessante como ele dependia de mim, dependia da minha movimentação para poder funcionar, né? Eu fiz umas 3 ou 4 apresentações com esse sistema. E era extremamente cansativo, na verdade, porque se eu parasse de me mexer, o vídeo meio que parava ali, assim, ficava só tocando, mas não tinha nenhuma interação, né? Então, todas as alterações, as interações de cor, de corte de um vídeo para o outro, de sobreposição de vídeo, tudo isso só acontecia se eu me mexesse. Mas foi um trabalho que me deixou, assim, muito, muito satisfeito, muito realizado por eu estar tão envolvido com essa questão desse manifesto, né? Dessa ideia de que eu estava devolvendo ao meio tecnológico algo que dele eu tinha retirado, tinha bebido desde sempre, né? Então, estávamos quites. E aí, bom, essa experiência do mestrado me colocou totalmente dentro do campo de programação. Então, aprendi a programar JavaScript lá. Foi um momento em que eu também comecei a trabalhar lá em Barcelona, num estúdio que a gente fazia sites, então aprendi PHP. Foi o começo do meu trabalho como programador e designer web, foi lá em Barcelona. E aí lá para 2011, eu voltei para São Paulo e comecei a Fluxo com o Chico. Eu acho que das coisas mais importantes que eu aprendi, assim, voltando para São Paulo e começando a Fluxo, a valorizar o trabalho com parceiros e colaboradores, assim, porque durante boa parte da minha vida eu trabalhei sozinho mesmo, era freelancer e até mesmo o TFG ele mostra muito isso, era um one-man band, assim, né? Eu que produzi os vídeos, eu que gravei, eu que captei os sons, eu que editei, eu que fiz os posters, eu que fiz tudo, né? E eu levei um pouco disso para depois também, na época do mestrado, eu diria que, sei lá, acho que foram uns 5 anos da minha vida que eu trabalhei solo.
E depois que eu voltei para São Paulo, de Barcelona, isso mudou e eu acho que é fundamental você conseguir dividir o teu trabalho com outras pessoas, para você, enfim, passar a sua experiência, mas também para você ter essa troca, né? Acho que é muito importante você colocar o teu código à disposição do outro para que ele veja, critique e depois, assim, tudo bem que ele vai aprender a fazer as coisas do seu jeito, mas eu acho que é importante também você ter essa troca dentro desse mesmo aspecto de devolver ao mundo algo que dele você toma, né? Essa troca eu acho que é importantíssima, né? Então, os colaboradores e parceiros da Fluxo são fundamentais, eu acho, para o trabalho que a gente faz. E aí, nesse sentido, eu queria comentar alguns trabalhos aqui, e acho que para cada um deles tem uma questão assim do profissional que acho que vale a pena comentar. Esse primeiro aqui é um dos últimos que saíram, foi para o leilão de parede do Pivô. Pivô é um centro cultural ali no MASP, né? no MASP, no Copan, e eles têm um leilão anual de parede que eles fazem, que é o evento do ano do Pivô, né? E aí, com a pandemia, eles não puderam realizar o evento e migraram para o digital. A gente, esse ano, inclusive, teve muita coisa que migrou para o digital, questão da pandemia, e é algo que é importante, né? Já não é só a questão da pandemia, eu acho que tem muita gente que, enfim, percebe que a presença digital é algo que é essencial e que ela não é exatamente a mesma coisa do que algo físico, né? Então, a gente teve esse trabalho aqui que o principal, assim, briefing era tentar trazer algo do que era o evento físico do leilão para o digital. Então, não sei se vocês já foram no leilão de parede do Pivô, mas eles colocavam os quadros um do lado do outro ali na parede, os quadros que estavam participando, e tinha essa ideia dessa linha horizontal ali que era o denominador comum dos quadros, né? Então, das obras lá. E aí a gente, enfim, trouxe isso para cá, não só como elemento estético, né, visual, mas como a própria planta da Pivô. Vou dar um refresh aqui que vocês vão ver esse é o preloader. Vocês viram que é a própria planta da Pivô que se constrói aqui e é a própria planta da Pivô que a gente passeia aqui. Só que eu estou dando o scroll, né, para cima e para baixo. E aí a gente tem a planta da Pivô e todas as obras aqui selecionadas para a homepage um passeio pela própria planta do espaço lá, né? Eu acho que assim, é muito importante em web design a gente tentar conciliar a experiência do usuário com a usabilidade. Então, não adianta a gente chegar com um site que é super bonito, tem um efeito putz ali, mas que não funciona direito, que não é usável e que, enfim, a experiência fica comprometida por causa disso. Então, nesse site, a gente tentou trazer um pouco das duas coisas, que é a experiência real ali, de estar ali no espaço físico da Pivô, com um jeito funcional de mostrar as obras, né? Então, a gente sabe que não caberiam todas as 150 obras que estavam disponíveis ali no leilão, mas que daria para a gente randomizar, pelo menos, algumas obras na homepage. Então, cada vez que a gente dá o refresh aqui, as obras mudam, para tentar trazer um pouco das duas coisas, né? Também, se você quisesse visualizar todas as obras, você podia vir aqui no Obras e todas elas apareciam. A gente ficou muito satisfeito com o resultado desse site, até porque ele foi uma aposta muito louca, né? Assim, tem muita coisa que a gente acaba... Assim, a gente tem as referências, né? E a gente, por exemplo, esse sisteminha de fazer o scroll num caminho, era algo que eu tinha visto há uns 3 anos atrás, eu falei, nossa, que interessante, mas que ruim. Era algo que eu tinha considerado ruim na época, de usabilidade, eu falei, nossa, não dá para fazer um site assim. E aí, finalmente eu encontrei uma maneira de fazer e eu lembrei dessa referência que eu tinha 3 anos atrás, só quando a demanda me foi apresentada. Então,
é muito importante a gente sempre assim, cultivar o que a gente vai encontrando no caminho como coisas que a gente pode usar um dia, né? E essas ferramentas, um dia a gente acaba usando e é importante a gente ter essa noção. Aí, associar a planta do pivô a esse sisteminha do scroll na path foi algo que eu jamais poderia, enfim, prever na minha vida profissional. E a grande dificuldade desse site foi justamente traduzir a planta do pivô nessa linha, porque é uma programação de JavaScript, né? E você tem que basicamente desenhar trecho por trecho, só que com código. Então, aqui é um line to coordenadas geográficas, até line to coordenadas geográficas. Esse aqui é um arc to coordenadas geográficas. Então, foi bem trabalhoso, mas o resultado final deu certo. E esse é um outro aspecto bem marcante, assim, bem presente da produção do nosso design web aqui na Fluxo, né? É trabalhoso, é sempre extremamente trabalhoso, porque a gente tem alguns pudores, né? Então, assim, o principal pudor é a importância de fazer o site ficar exatamente igual ao layout. Quando a gente trabalha com parceiros, e aqui eu passo aqui para esse site aqui, que é o da Fideli. Fideli é uma gráfica riso em Paris, né? E a gente fez em parceria com o Sometimes Always e o Matheus Ascioli. Quando a gente recebe um layout de um parceiro, o critério é deixar o site exatamente igual ao layout. É claro que às vezes a gente fala, olha, isso aqui é melhor assim, não desse jeito. Alguns toques de usabilidade a gente pode até dar, até porque muitas vezes a experiência dos estúdios parceiros são muito mais no print do que no web, e tudo bem, acho que é um processo dialético e no final das contas a gente tem um objeto final que é funcional, né? Então, esse primeiro critério que a gente tem de deixar o layout igual, deixar o site igual ao layout é a primeira dificuldade que a gente encontra. E o que, dependendo do projeto, assim, acaba se tornando um ato de lapidação, né, de craftsmanship, de a gente ir na tentativa e erro, tá? A gente vai e volta do código para o navegador milhares de vezes por dia, dá refresh, vê como ficou, volta para o código, mexe, volta para o navegador, dá refresh, vê como ficou, volta para o código. Então, esse processo é quase que uma lapidação mesmo. E esse site aqui da Fideli, ele é muito legal porque o design inteiro da Fideli é espetacular, eu acho que é dos melhores trabalhos do Sometimes Always, e ele tem umas coisas que são muito pensadas para a interatividade de web, né? Então, a primeira coisa é esses ícones animados aqui, quando a gente passa o mouse, eles têm essas animações, né? Esse site, ele é um e-commerce, e e-commerce é assim, uma dificuldade à parte só pelo fato de ser e-commerce, questões de segurança, questão de uma série de páginas de minha conta, de checkout, e-commerce são geralmente bem difíceis de fazer. E esse foi particularmente difícil pelo layout. Então, ele tem umas coisas super interessantes que são os hovers, né, sabe? Tem detalhes muito legais de subverter um pouco, enfim, a linguagem da web, trazer a linguagem do print para o web, a questão das cores, né, que é uma gráfica riso, então tinha uma preocupação muito grande com as cores, os menus que são stickies, né, por exemplo, aqui esse daqui de baixo, os produtos de baixo eles estão sempre presos até que eles saem, né, tem uns detalhes de programação que dão muito trabalho, na verdade, a verdade é essa. Cada um dos itens dos produtos, né, tem a sua cor, que vai para um gradient para branco, assim, tem dois hovers, um na imagem e outro no Ajouter au panier, o Add to Cart, né? Então, tudo bastante complexo e difícil de fazer. Mas o resultado final compensa, né? Acho que vou voltar aqui, né? Entrar no produto. As cores, né, de cada item, né, são as cores que
esse livro foram impressas, né? Então, toda essa parte de deixar o admin fácil é muito importante para o cliente. A gente trabalha em WordPress, né? WordPress é a nossa plataforma de preferência e é muito importante, assim, mais importante do que o layout, o site ficar igual ao layout, mais importante do que o layout ficar super bacana é o cliente conseguir pegar esses admin depois e trabalhar ele de maneira fácil, né? Porque o cliente não tem formação técnica, nem gráfica. Então, não precisa ter, na verdade. Mas é importante que o cliente consiga se resolver depois de maneira autônoma, né? Então, o admin tem esse peso fundamental e a gente escolheu o WordPress como plataforma porque ele é uma plataforma muito popular, né? Então, tem muita gente que trabalha com WordPress, muitos desenvolvedores trabalham com WordPress e a gente acha que isso é importante, assim, você não tornar o cliente refém do teu código. Isso acontece muito, da gente pegar um cliente que fala, meu site precisa de manutenção e a gente vai ver o que está no código ali e é um gibberish, assim, um negócio que não dá para decifrar e é mais barato fazer do zero. A gente pegou alguns sites esses anos, esse ano passado e o 2019, 2020, que tinham esse problema, que era um código impossível de decifrar e era mais barato fazer do zero em WordPress do que passar um mês entendendo como o site tinha sido feito, né? Então, esse pudor, esse critério, esse compromisso de um programador para o outro é muito importante, né? Na verdade, até mesmo para a gente, porque quando a gente está desenvolvendo um site, a gente sabe que a gente vai ter que fazer a manutenção dele no futuro. Teve uma das primeiras coisas que eu aprendi lá na PS2, o Fábio Prata falou que cada site que a gente faz é um filho que a gente bota no mundo, né? E é verdade, porque a manutenção, o cliente vai voltar para você em primeiro. Você vai ser a primeira pessoa que o cliente vai voltar para fazer manutenção. Então, você não pode fazer o código tosco, você não pode fazer o código de qualquer jeito, você não pode estruturar o teu administrador ali, o teu painel administrador de qualquer jeito, porque você que vai ter que fazer a manutenção depois. Então, esse mesmo carinho que você vai ter que ter consigo mesmo para você não se ferrar depois na hora da manutenção, é o que você vai ter que ter com o teu colega programador, né? Teu concorrente, enfim, o que seja, porque são práticas profissionais, né? Então, uma das práticas profissionais que a gente advoga, né, é a limpeza do código, a clareza do código, uma boa estruturação, você colocar os comentários no código, né, explicando o que é o que, separando as páginas dentro do código para que seja mais prático fazer uma manutenção futura, né? Então, aqui a gente teve uma preocupação enorme no site da Fideli, por maior que fosse a complexidade, e era super complexo, nessa questão das cores, etc., deixar o painel administrador super fácil, para o cliente poder fazer a gestão depois, né? Então, a gente tem aqui essas páginas de simulador, né? Simulador de custo, que são bem interessantes também. Todas as páginas têm essas animações, eu acho que isso é muito legal. Aí aqui o simulador, você, enfim, consegue colocar aqui, imputar umas quantidades, ele já te dá aqui o preço, né? Bem bacana. Tem também esse guia de impressão que foi especialmente difícil de fazer, porque todas as imagens, né, enfim, todas as tabelas, é algo que dá bastante trabalho em HTML, mas, enfim, com as horas necessárias a gente consegue fazer um trabalho bacana. Deixa eu tirar essa janela aqui. E aqui, a cereja do pudim, eu acho, nesse site, é essa parte do apropos, que é o about, né, o sobre. A gente fez essa programação que você passa o mouse numa letra, ela acende com as cores que eles têm disponíveis na RISO. E aí tem esse timerzinho aqui que, enfim, as cores vão voltando para o azul. Bem interessante. A equipe aqui. E
Engraçado que essas máscaras aqui me lembraram desse outro projeto, que eu ia falar dele depois, mas eu vou falar dele agora, que é o site da Coral. Também foi feito pelo Sometimes Always, o layout, e a gente ajudou eles na programação. Então, esse site é de uma agência de DJs, a Coral, e ele tem essa particularidade logo de cara que cada vez que você entra, ele randomiza as cores, tanto do coralzinho aqui como do fundo. E esse coral, ele serve também como máscara para os DJs aqui. Então, essa história de como resolver um pepino que o designer trouxe para você, né? Isso aqui é um SVG animado, que a gente conseguiu usar ele como máscara. Realmente foi, sei lá, uma semana de trabalho só para descobrir como fazer isso. Então, às vezes uma prática profissional interessante, assim, que a gente costuma fazer é tentar identificar logo de cara qual que é o principal problema do site, qual que é o maior pepino do site, e resolver ele primeiro. Porque os outros você já tem o código, você já fez o código várias vezes, enfim, você já sabe como fazer, mas tem sempre uma surpresa ali que é o que você tem que atacar primeiro, né? Esse site a gente acha muito legal as cores, né? Cada cor do, de cada página, assim, é algo que bem bacana. E vou seguindo aqui. Deixa eu fechar. Esse aqui é o site que a gente fez para a exposição da Bjork, a Bjork Digital. A gente fez em parceria com a Louise Freshel, do Oiê. E a história desse site ela é bem parecida com a da Pivot, né? Um evento que era físico e deixou de ser físico por causa da pandemia. E no caso da Pivot, ele, enfim, tinha essa questão do leilão que já existia, né? E a ideia era trazer para o digital um evento que já existia num formato. O catálogo da exposição que foi a base fundamental para esse site, né? Então, além das páginas que são do site mesmo, a gente tem o próprio catálogo que foi transformado em páginas do site, né? E ele tem esse lance meio gráfico mesmo, né? Meio de livro. Então, é uma cara de livro que a gente trouxe, assim, que era mesmo para trazer a ideia do catálogo. As páginas aqui. Isso aqui é algo que a gente veria muito num livro, né? Essas 3 colunas com essa linha do tempo. Umas páginas bem bonitas com as imagens da exposição, né? Mas com a navegabilidade inerente ao web. As lives que aconteceram. Esse site, enfim, para a gente foi muito emblemático, assim, prazeroso, porque a Bjork é uma pessoa que a gente admira desde sempre, né? Então, poder participar de um projeto que envolvia a aprovação dela, da equipe dela, foi muito satisfatório, assim. Posso, assim, dizer que eu fiz um site para a Bjork, isso é, para a gente, motivo de muito orgulho. E outro site que também dá muito orgulho para a gente são os sites enfim, das artes, do design. Então, o site da Casa do Povo é algo que especialmente foi muito legal de fazer. A gente fez em parceria com o Estúdio Campo. E esse site ele tem umas particularidades que são super legais, né? A primeira delas é que
quando a gente dá o scroll, o Casa do Povo, ele vem para os cantos, né? Isso é algo que é super bacana, fica com esse fixo aqui, né? E o rodapé também tem essa animação super legal. A gente gosta muito dos layouts do Estúdio Campo, eles, assim, são, acho que os nossos até, tem coisas muito consoantes, assim, né? Então, a ideia de você abrir as páginas e os posts num modal, acho que é super legal. Esse é um modal que ele marca o link aqui, né? Então, se você consegue mandar esse link aqui para alguém, e aí o site já aparece dessa forma, só que se você clicar, ele volta para a homepage. Então, tem toda essa facilidade de navegação de você estar sempre podendo voltar para onde você estava, né? Isso é bem legal. Bem, assim, de usabilidade, esse é dos sites que eu gosto mais, né, que a gente produziu. Aqui a agenda deles. Essa página do Sobre, que é mais institucional, né? Programação de eventos, também com a mesma ideia. E essa página aqui, Como Apoiar, que também foi bem trabalhosa de fazer, mas o resultado, enfim, a gente gostou bastante. Esse aqui é um sliderzinho de vídeos, que explica como apoiar, basicamente. E aqui a gente tem esse fluxograma, que é como apoiar como pessoa física ou pessoa jurídica, né? E vou até dar um refresh, porque tem uns GIFs. Esses GIFs que se movimentam aqui, né? Esses GIFs animados, acho que ficam super legais no site. Trazem essa leveza, né? Bem legal. Essas linhas muito sintéticas, tudo a ver com o resto do site, com as outras linhas, com essa limpeza toda. Esse site da Casa do Povo foi um projeto que a gente gostou muito de fazer. Continuando aqui, a gente tem o site da Milkina, que é uma agência de conteúdo. Na verdade, eles produzem conteúdo. Eles estão em Nova York, no Cairo, em vários países, né? E o site deles é uma revista eletrônica, basicamente, com o conteúdo que eles produzem. Eles produzem conteúdo tanto para essa revista deles mesmo, como para outros clientes. Então, eu acho o layout também é do Finote, do Sometimes Always. E esse site também foi extremamente trabalhoso, mas, assim, foi muito bacana ter feito isso, porque, assim, coisas que a gente não fazia ideia de como que se fazia, a gente descobriu enfim, e deu certo, né? Também trazendo uma coisa muito do print para o web, por exemplo, essa mistura de fontes, né? É algo que, assim, não tem como a gente pedir para o cliente colocar a primeira letra de cada título com uma marcação, uma tag, né? Esperar que o cliente faça isso não existe, né? Então, tem uma programação que pega os títulos, separa as palavras, pega a primeira letra de cada palavra, encapsula isso no span e joga uma classe que vai deixar essa primeira letra desse jeito. Também, a gente descobriu que algumas letras ficavam com um kernel enorme com relação à próxima, mas não eram todas, assim, algumas letras dessa fonte aqui, ela funcionavam, outras não, então a gente teve que descobrir quais letras que não funcionavam, e nessas letras aplicar um kernel negativo, uma margem negativa, para poder compensar essa interação ruim entre elas, né? Então, tem muito trabalhinho, assim, de lapidação mesmo, envolvido em cada etapa, né? E esse site, particularmente, ele teve um trabalho extra com relação à versão mobile, né? Porque a versão mobile, ela começou a existir lá para 2012, por aí, assim que os sites se tornaram responsivos. Assim, a responsividade, né, a versão mobile, não é para ser uma mera adaptação da versão desktop, empilhar uma coisa na outra. Acho que isso é uma saída fácil. Assim. Na verdade, a ideia é que a gente tem uma experiência de usuário rica, tanto na versão desktop como na versão mobile, e entender que são duas
não é adaptação, são duas experiências, né? Então, acho que isso é uma das coisas legais que eu acho que a gente tenta trazer assim para os nossos projetos, é trabalhar a versão mobile como uma experiência à parte mesmo. Isso aqui é muito louco, porque é muito difícil a gente fazer isso aqui em web, né? Assim, um negócio que no print é tão simples de fazer, você só faz ali um wrap ali, cria uma curva na caixa de texto ali no InDesign, ou qualquer outro programa, mas no web fazer isso aqui é extremamente complicado. E essas coisas do print no web, né? Essas coisas do print no web são as coisas mais complicadas, mas ao mesmo tempo as coisas mais legais, porque você foge do padrão, da template. Acho que fugir da template é algo que a gente sempre procura nos nossos trabalhos. E a página lá ficou bem longa, na verdade. Isso também é uma questão, assim, né? Quando a gente entrega o site, aquela história um site que a gente faz é um filho que a gente joga no mundo. Isso é bem verdade, porque assim, a gente não faz a gestão do conteúdo dos nossos sites, isso quem faz são os nossos clientes. Então, muitas vezes a gente entrega o site e a gente vê que ele não foi, eles não estão mais como a gente deixou, e enfim, o cliente, é isso, como ele não tem a obrigação de ter uma formação gráfica, a gente presta algumas assistências depois de um tempo para poder tentar voltar o site ao que ele era quando a gente entregou. Aqui no caso, eu acho que o cliente ele deixou muitas coisas na homepage, ela ficou muito comprida, mas ainda assim a gente ainda consegue ver layouts que a gente fez junto, enfim, que a gente programou, funcionando de uma maneira muito boa. Para esse site, eu separei algumas páginas aqui que ficaram super legais. Essa aqui é bem interessante também, que ela tem uma navegação horizontal, né? Estou dando scroll para cima e para baixo e ele vai para um lado para o outro. Essa subversão do scroll é algo que é super bacana. A gente, enfim, acabou usando isso também no site da Pivot, mas de outra forma, né? É outra programação, inclusive. Mas é algo que eu acho que, quando tem a ver, merece ser usado. Né? Então, aqui a gente vê muito essa questão de parecer uma revista mesmo, né? Composições, parece página aberta. Eu vou continuar aqui falando do site do Estúdio Margem, que eu gosto de dizer que foi onde tudo começou, né? Esse foi o primeiro projeto difícil mesmo que a gente pegou para fazer, e fico muito feliz que seja para uns amigos tão queridos ali do Estúdio Margem, pessoal que fez falta também, conheço faz um tempão, e que tem um trabalho maravilhoso, né? Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, precisam conhecer, que para mim são os melhores designers do Brasil. O Ale, inclusive, participou de várias aulas aqui com a gente. Ah, legal. Maravilha. E aí eles vieram com um layout, com a ideia que era super interessante, mas ao mesmo tempo que, assim, não existia nada pronto, nada... O site ele foi feito inteiro do zero, né? Ele é um sistema de sliders verticais, né? Então tem esses slides verticais que você passa de um trabalho para o outro, com GIFs também, né? E você tem um slide horizontal também, que você vai passando as imagens do trabalho. E o trabalhoso desse site é que, enfim, não existe nenhum slider no mercado que mostre uma parte do slider seguinte, sem mostrar uma parte do slider anterior, de maneira sem ser simétrica, né? Os sliders hoje em dia eles têm até essa funcionalidade, só que é algo que é simétrico. Você tem uma imagem aqui no meio, outra imagem aqui na direita. Só que você não tem, por exemplo, essa diferença que varia entre a imagem que está aqui no meio e a da direita, e a que está aqui no meio e a da esquerda. Se vocês forem ver, quando a gente está aqui nessa primeira imagem, esse espaço aqui é maior, e aí quando a gente vai para a segunda, ele diminui, e esse espaço aqui aumenta.
E vocês não fazem ideia do pesadelo, do trabalho que é fazer esse código funcionar. Então, foi realmente o primeiro trabalho que eu falei, putz, não é tão simples. E é legal porque eu sempre fui muito ruim de física e de matemática na escola, né? Apesar de eu tentar ir bem, eu tentava, me esforçava, estudava, eu sempre ia mal. Tinha um problema ali, não sei se era errar os sinais, enfim, mas eu ia mal. Até que eu entrei na faculdade, lá na FAO, e aí eu comecei a ir muito bem nas matérias de exatas que eu achei que eu ia ir mal. Então, resistência dos materiais, eu ia super bem, enfim. Agora, assim, depois que eu comecei a programar, eu descobri que, na verdade, eu tenho uma vocação para exatas, né? E que, quando eu era criança, enfim, adolescente, não tinha. Eu acho até muito questionável a gente ter que escolher uma profissão com 17 anos, né? Até os 17 anos, fazer vestibular, porque as nossas vocações, elas estão ocultas ainda, eu acho. Então, hoje em dia, quando eu quebro a cabeça, meses, assim, eu levei uns 2 meses para conseguir entender a fórmula que faz o cálculo desse movimento, né? É uma fórmula física, é uma função matemática de movimentação. Então, você tem as distâncias e para poder funcionar assim, não tem como roubar no código. Esse código, para ficar fluido mesmo, para essa animação ficar fluida, você tem que acertar qual que é a função, você tem que acertar ela. E no caso, teve muita tentativa e erro, né? Foi um processo de lapidação aqui também e eu fiquei muito satisfeito que a gente conseguiu fazer jus ao trabalho desses caras, que é maravilhoso e assim, a gente conseguiu entregar tá faltando imagem. A gente conseguiu entregar um site para eles que funciona muito bem, que é leve e que tem exatamente o que eles pediram, do jeito que eles pediram, e é um jeito muito legal. Assim. Então, eu acho que esse foi realmente o primeiro projeto que foi um desafio enorme, que a gente conseguiu fazer e que eu fiquei extremamente orgulhoso do resultado final ali, porque não existe um site igual a esse, não existe um slider igual a esse. E tem esse efeito muito legal, assim, de que parece um boardzão, né? Parece que você está navegando numa pranchetona branca, assim, e pegando os trabalhos e jogando para um lado, jogando para o outro. Acho que essa fluidez na hora de ver os trabalhos nesse site é das coisas que eu mais gosto. Essa parte do index aqui também, que mostra todos os trabalhos. Um filtrinho aqui também de categorias, né? Então, esse é o trabalho onde tudo começou. Essa parte do contato, como aparece, acho muito especial. Outro projeto que começou muita coisa para a gente foi o site da Veneno. Na verdade, a Veneno é uma rádio online que é daqui de São Paulo, né? E a gente foi chamado pelo Gabriel Finotti do Sometimes Always para fazer a programação desse site. É um site super complexo também, ele tem essa parte enfim, ele tem um blog, né, a parte do Bulletin, que é onde são publicadas as notícias da Veneno. Ele tem uma rádio live, né, que é essa rádio aqui, esse play, que é a grade de programação deles, que a gente consegue ver aqui embaixo. Aqui. Essa aqui é a programação deles. A gente tem os shows, são todos os shows da rádio. Inclusive, tem um show meu aqui, que é o Minimal do Bem. Eu aproveitar para falar um pouquinho do Minimal do Bem, que foi meio que eu voltei a tocar, voltei a discotecar com esse programa, e são músicas que eu escuto para trabalhar, eu recomendo muito. Se vocês quiserem, depois podem acessar e dar uma ouvida. Então, assim, a gente teve todo esse trabalho de programação para poder o site não perder o play da rádio de uma página para outra, né? Então, se você está dando play aqui na rádio, você consegue navegar de uma página para outra sem que o site seja recarregado. É uma tecnologia que a gente chama de Ajax, né? O famoso Ajax. A gente fez esse site em Ajax para poder não perder não precisar recarregar as páginas de uma página para outra e não perder o play do que está tocando aqui na rádio live. Então, essa foi a primeira dificuldade.
Fora isso, o site ele tem um e-commerce envolvido, enfim, é um site enorme, com muita coisa, muito conteúdo, e com um design também bastante diferente e essencialmente difícil de programar também. Muitas nuances, o grid, a gente conseguir entrar dentro de cada show, enfim, tem muita coisa. Aqui tem o search, que é bem interessante. Se você... na verdade, não é nem o search, é a página não encontrada. Ah, não, é o search mesmo. Search. Ô, Rafael, posso tirar uma dúvida? Pode. Eu fiquei um pouco... o design gráfico, assim, a escolha da fonte, né, as cores, isso já vem dado assim, ou vocês têm que também ter esse processo criativo de pensar toda essa relação, sabe? Depende do projeto, com certeza depende do projeto. Tem projetos que a gente já recebe tudo meio pronto, os layouts prontos, e tem projetos que a gente participa junto do designer para, enfim, criação do layout, e tem projetos que a gente cria o layout nós mesmos desde o zero. Então a gente tem essas três possibilidades aí, assim, às vezes a gente já recebe tudo pronto mesmo e é só fazer o build do site. Mas dependendo do projeto a gente faz tudo, cria tudo, escolhe assim, dependendo até do cliente, a gente tem que criar o logo, criar um brand book, porque ele não tem nem isso, assim, ele tem só, às vezes o cliente tem só o logo e ele nem gosta do logo, então a gente cria, assim, faz um redesenho do logo, cria o brand book para o site e cria uma identidade visual para o site também. Eu vou continuar aqui com mais um projeto que é o site da Squad. Eu acho que esse projeto é super bacana também, foi do Sometimes Always. Acho a proposta deles de ser uma agência de modelo, de street models, e, enfim, os modelos são fora do padrão de beleza, né, das agências tradicionais de modelagem, e o site ficou super interessante. Acho que o uso da tipografia aqui pelo Finote acho que é bem emblemático. Acho que o Sometimes Always tem essas características, né, de trabalhar a fonte de uma maneira que não é nem um pouco usual. E o site ficou bem interessante também. A forma como ele trabalhou o layout. Se a gente entrar num... A outra coisa super legal desse site é o journal, porque as postagens aqui, na parte de blog, a gente preparou um sistema para eles de layout flexível, né? Então, cada post, eles conseguem criar um layout bem diferente do post anterior, a partir dessa plataforma que a gente desenvolveu para eles, para as postagens, né? Então, se vocês forem ver, eles são super diferentes. O layout, né? Ele tem essa flexibilidade de layout, que eu acho que é super importante também, né? Nos trabalhos a gente tentar oferecer para o cliente quanto mais possibilidades ele tiver para o site dele, melhor, dentro dos layouts, né? E aqui tem dois sites que eu queria mostrar meio juntos, que é o site do Bloco e o site da gente, o site da Fluxo. Eles têm duas características que são bem comuns, apesar deles terem 4 anos de diferença de um para o outro, que é o uso do scroll como um elemento visual, né? Então aqui, se eu der o scroll para baixo, vocês veem que eu estou controlando com o scroll mesmo o tamanho do logo deles. Esse aqui é o logo deles. Esse aqui se vocês forem ver, está escrito bloco aqui, né? Ele tem essa variação do logo, fica tanto pequeno como grande, né? Tanto achatado como condensado. E acho que faz parte da identidade visual deles, assim, trabalhar essa questão do achatamento do logo. A gente trouxe isso para o site. O design é do Finote também, só que a gente teve essa
adaptação do site, versão 2.0, que a gente trouxe essa scrollabilidade aí para o logo. E no site da Fluxo a gente tem a mesma coisa, que também é a ideia da identidade visual ser controlada pelo scroll, que é essa encaixada aqui das partes do nosso logo e, enfim, do site mesmo. O menu ele fica funcional só depois que encaixa. A gente até, enfim, colocou um scroll aqui, esperando que talvez algumas pessoas não entendessem a brincadeira, né? Acho que é sempre importante a gente ter esses fail-safe, quando a gente está muito na vanguarda, assim, muito disruptivo, tentando provocar o usuário, a gente, dependendo da situação, coloca um atalho para, enfim, ser mais acessível, né? Acessibilidade é algo importante, não só, enfim, na vida real, nas rampas que faltam, nas calçadas zoadas que a gente tem na cidade, mas é essencial também na navegação em web. A gente tem que entender que a gente tem muitas gerações diferentes de pessoas que são usuários, né, de sites, e a comunicação é o que importa. Se a gente não conseguir comunicar, não adianta nada. Então, a gente tem essa brincadeira com o fluxo, né, com os fluxos aqui que vêm e vão, que eu acho que é algo que a gente tenta explorar também em outros projetos. Bom, acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. E aí, pessoal? Gostaram? Acho que foi muito boa a palestra, né? Foi muito legal ver isso, o seu processo, a sua trajetória, né? Como você chegou até aqui, como tudo isso fez parte, né? Te influenciou, assim, influenciou a sua formação e a forma como você pensa o projeto, né? Pensa o design. Eu queria, inclusive, perguntar, assim, né? Hoje, com 10 anos de fluxo, como você, olhando para trás, entende essa influência, por exemplo, essa formação em arquitetura, né, que a FAO tem essa formação ampla, e acabou te respaldando aí com umas ferramentas intelectuais, não necessariamente técnicas para programar, mas alguma forma de pensamento projetual, né? Sim. Te amparou com isso, assim. Queria que você falasse mais dessa relação, como que você enxerga hoje, se você consegue ver traços disso no seu trabalho ainda hoje. Com certeza. Eu acho que o ponto de partida sempre foi essa interdisciplinaridade. Eu acho que ela é muito importante você ter uma formação interdisciplinar para você conseguir entender coisas mais globais. Assim, na medida em que a gente precisa ser especialista para, enfim, uma posição de mercado até, né? Se a gente não tem uma base generalista, a gente acaba perdendo, eu acho. Acho que acaba perdendo até no sentido pessoal próprio. A gente perde uma experiência, a gente perde como fazer as coisas, né? Então, eu acho que o ponto de partida lá da FAO, pelo qual sou muito grato, é essa interdisciplinaridade que eles impõem. Eles impõem que você saiba ser planejador, planejamento urbano, né? Até designer gráfico. As matérias da FAO pedem isso, né? Você precisa passar nessas matérias. E é muito evidente, assim, na prática diária, a gente aplicar essa interdisciplinaridade. Assim, acho que não só na variedade enorme de programas que a gente precisa para poder botar um site no ar, e realmente é muito valioso você poder, por exemplo, rapidamente converter um vídeo ali, porque você sabe converter, porque você já trabalhou com vídeo, sabe? Então, eu acho que não precisa ter medo de ser generalista, não precisa ter medo de saber um pouquinho de tudo, porque isso é uma coisa que você vai te servir, que você vai usar e que vai facilitar a tua vida, vai facilitar o teu trabalho, na verdade. Acho que é algo que é importante. Então, no dia a dia a gente passeia por 10 programas diferentes, o computador está sempre gritando a ventoinha aqui, para poder fazer um objeto final que é o site, né? Então, como eu disse, não só os programas em si, mas os conhecimentos. Eu acho que
para a parte teórica, para a parte de design, para a parte criativa, esse grande leque de informações que a gente obtém a partir de diferentes ramos das artes criativas, né, vão servir para a gente constituir um produto, um objeto, uma coisa que vai ser rica. Então, eu acho que essa questão da interdisciplinaridade dá isso para a gente. Uhum. É legal você falar isso, né? Porque muitas vezes, mesmo nos primeiros anos, os alunos têm alguma uma postura de tentar se encaixar em determinada linguagem, tentar se encaixar em determinada coisa. Ah, não, eu faço vídeo, é isso que eu sou. Não, eu não faço ilustração, não é para mim. Ah, eu não sei nada de design, não é para mim, mesmo na escola de design, já. Então é legal você falar isso, assim, quão valiosa é essa tentativa de você, pelo menos, permear, né, outras áreas, deixar isso ventilar, tentar entender um pouco de cada coisa, porque também acho que tem uma imposição, né, do sistema que a gente vive hoje, de você ser um especialista em tal coisa, né? As pessoas acabam ficando imersas naquilo e acaba perdendo isso que você falou, né? Essa visão mais holística, assim, do todo, Exato. que para o campo criativo é fundamental, né? É isso mesmo. Você ter esse tipo de interação, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Também não quero dominar aqui. Eu queria perguntar uma coisa. Pode falar, então. Eu estava pensando assim, no web design tem essa questão da efemeridade, né? Da coisa que você tem um grande trabalho para fazer e aí de repente o site sai do ar, sabe? E eu queria saber como que é para você assim esse trabalho que às vezes não tem uma durabilidade ou tem, sabe? Como que é isso? É engraçado que existe uma prática de desapego nesse sentido, até porque, na medida em que eu até comentei antes, né, que um site que a gente coloca no mundo é um filho que a gente coloca no mundo, quando matam esse filho, assim, é triste, mas você tem que ter um certo desapego porque é mais do que comum. Então, inclusive, até mesmo o próprio site do leilão da Pivô, do Pivô, ele está rodando no meu servidor local porque saiu do ar já, o leilão acabou, então o site saiu do ar e assim, a gente tem os arquivos, a gente tem os backups, mas fica só para a gente, não é mais público. Então, na medida do possível, a gente tenta sempre gravar um vídeo da interação para poder, enfim, ficar como um arquivo para a posteridade, mas é um trabalho de desapego mesmo, porque assim, eu costumo brincar que os sites eles são organismos vivos, né? Então eles podem ficar doentes, eles podem não tem garantia nenhuma do site que você entregou para o seu cliente tá exatamente como você entregou no dia seguinte. Assim, o cliente pode mudar o conteúdo, pode acontecer alguma atualização do servidor, atualizações de plugins, de navegadores, 1000 coisas podem acontecer que o seu site não vai ficar exatamente como você deixou. Mas o desapego ele começa antes, na verdade. O desapego começa na própria ideia de que cada usuário vai ver o site de um jeito, que é a questão de que cada usuário está num sistema, numa tela, no telefone, no computador. Então, é uma prática de desapego, é uma prática meio assim de você perder um pouco essa necessidade, essa coisa da dominação do controle, né? E que existe no design gráfico, print, totalmente. No print, você vai lá na gráfica, você vai ter controle sobre a produção, você vai produzir a coisa do jeito que você quis, você vai trabalhar as viúvas, por exemplo, né, as últimas linhas ali com uma palavra só, não existe no design gráfico impresso, porque você vai trabalhar o texto para tirar todas as viúvas. No design web, viúva existe. É engraçado, eu comento isso com os meus parceiros que são do gráfico, são do print. A Juliana Azevedo, notadamente, ela sempre fala, mas e essa viúva? Eu falei, Ju, viúva existe no design web, porque você muda o tamanho da tela e aí o texto vai se reorganizar lá. Então, existe esse desapego que tem que ser praticado dia a dia com o design web por conta dessa efemeridade das coisas. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tá me ouvindo direito? Uhum. Tá, eu tenho uma dúvida, assim, sobre cronograma. Porque você falou, assim, que
estava falando de alguns desafios dos projetos que você meio que foi descobrindo enquanto você, sei lá, junto com a proposta, assim, do designer ou do cliente. E aí, como que é essa coisa do cronograma que você não sabe quanto tempo você vai entender, como você vai descobrir como aquilo vai ser feito, e essa conversa com o cliente, assim, sei lá, é um desafio? Não sei, queria... Na verdade, eu acho que com a prática profissional, a gente acaba desenvolvendo um feeling, assim, de quanto tempo vai levar para fazer um projeto. Então, eu super entendo que, assim, no começo de carreira, eu não sabia direito quanto tempo ia levar para fazer as coisas, porque eu nunca tinha feito. E até hoje dá um pouco de medo de errar mesmo, assim, né? De se passar uma ideia, uma estimativa de prazo e, no final das contas, acabar estourando, enfim. Então, eu acho que existe você aprimorar esse seu sentido de saber quanto tempo vai levar para fazer as coisas, mesmo que você não saiba fazer elas ainda. Mas, assim, às vezes existe uma área cinza mesmo, e eu acredito que quanto mais tempo na profissão, quanto mais tempo desenvolvendo coisas, mais você saca qual que é o tempo de fazer elas, mesmo que você não saiba. Tem muita coisa que só fazendo que a gente aprende, né? Acho que, inclusive, isso tem muito a ver com a questão do tempo, tem muito a ver com a questão do dinheiro também, né? Sem querer ser capitalista aqui nessa frase, né? Mas saber quanto cobrar tem muito a ver com saber quanto tempo você leva para fazer as coisas, né? Então, é algo que você vai apurando esse sentido com o tempo, sem dúvida. E você trabalhou com programação, né? Você fundou o Fluxo há 10 anos com o Chico. Isso. E aí a equipe foi crescendo, né? Exato, exato. Na verdade, assim, o Fluxo ele mantém uma equipe flexível, ou seja, dependendo do projeto a gente chama mais gente para trabalhar. Essa equipe que eu mostrei, ele seria os titulares, entre aspas, são as pessoas com quem eu trabalho dia a dia, né? Então, o Gabriel e o Felipe, que são a parte de programação, eles são designers também, mas são programadores. Eu, enfim, converso com eles todo dia mais para essa parte de afinar as produções de programação. E a Ju e a Carol, elas fazem os layouts, boa parte dos layouts que a gente desenvolve aqui. Enfim, eu faço a direção de arte, elas executam ali a produção de design. Entendi. E aí, quantos trabalhos, em média, vocês desenvolvem ao mesmo tempo? Qual é o ideal, assim, para a equipe de vocês? 6 sites por mês. 6 sites. É bastante, não é pouco. É bastante. Cada um tem um mês. Mais ou menos um site por mês por pessoa, sim. Fazer um site. Só que tem coisas que se sobrepõem, overlapping, assim, produções que são sobrepostas, né? Que a gente acaba se ajudando, de um passa para o outro, assim. Então, não é algo isolado, justamente pela vantagem de ter essa troca, né? Inclusive, a gente, enfim, ocupou durante um tempo, antes da pandemia, uma sala que era muito bacana, porque, enfim, você ter um espaço físico para poder ter essa troca é essencial, é muito bom, é muito melhor do que fazer isso remotamente. E como eu disse antes, ter essa troca é essencial. Não, assim, eu digo, a minha experiência me ensinou que trabalhar sozinho como freelancer, para mim, não foi tão bom do que trabalhar trocando com outras pessoas, né? Então, eu digo isso até porque existe um perfil, assim, do designer solitário, do programador solitário, assim, não é nada, assim, acho que essa contemporaneidade, ela leva a gente para isso, ela está empurrando a gente para uma multidão de ermitões, né, e digitais. Ainda mais que a programação permite, né, o trabalho remoto, né? Exato, exatamente. Então, assim, tudo mudou para muito melhor na minha vida quando a gente se juntou para trabalhar fisicamente num lugar, né? E eu espero que a gente volte depois da pandemia também, porque acho essencial. Como foi nesse tempo de pandemia, vocês trabalhando remotamente? Foi regado a crise de pânico, né? Não sei vocês, mas... Mas foi, assim, na verdade a pandemia ela foi um desafio à parte, porque, como eu comentei, teve muita gente que migrou para o web. Então,
presença online se tornou muito importante e sim, a demanda de trabalhos aumentou muito com relação ao ano passado. Então, existiu uma necessidade da gente organizar as coisas, os processos dentro do estúdio, que foi muito imperativa. Assim, se a gente não organizasse, a gente ia perder prazo, ia dar mancada. Então, teve a partir da pandemia, o rigor das relações profissionais parece que aumentou, né? Então, nesse sentido, enfim, teve uma melhora até. Mas o lado físico presencial é essencial. Ainda faz falta, né? Mesmo trabalhando com web, você ainda sente que é fundamental, né? Essa troca presencial. Sem dúvida. E, bom, uma última pergunta que eu acho que pode ser útil para os alunos é para um designer jovem que está começando agora, que nunca trabalhou com programação e gostaria de trilhar esse caminho, assim, o que você indica, além de força de vontade, em termos de linguagem, de programas e... Copiem. Essa história do o copyleft, eu acho que código foi feito para ser copiado e editado. Boa parte do meu trabalho acontece no Google, investigando e descobrindo como resolver um pepino, como fazer isso aqui dar certo. Então, existe muito o trabalho de você, antes de você aprender a sintaxe, antes de você aprender o vocabulário de uma linguagem de programação, você tem que, assim, da mesma forma que você vai aprender francês, aprender uma outra língua, você tem que enriquecer o teu repertório, o teu vocabulário com repetição. Você vai ali ouve, fala, escuta e repete. Então, o código é mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, tenta copiar um código que existe e editar para poder chegar no teu resultado, o resultado que você quer. Então, existe um copiar e tentar reproduzir até você conseguir ter esse vocabulário. E a partir do momento que você tem esse vocabulário, você consegue criar coisas suas. Mas acho que uma parte essencial do aprendizado é você não ter medo de investigar as coisas no Google. E o Google, eu vou dizer que, assim, nada é tão rico no Google como referências e como fazer de programação. Mais do que tutorial de Illustrator, mais do que tutorial de qualquer coisa de gráfico ou de vídeo, você tem o pessoal lá nos sites como é o Stack Exchange. No Stack Exchange você tem outros desenvolvedores explicando como que resolve 1000 coisas. Então, e eu acho que isso é importante. Eu acho que o mercado ele carece de pessoas boas, qualificadas e que sabem programar. Então, assim, eu acho que o caminho para mim foi esse e eu acho muito bom porque eu acho importante você desenvolver um jeito de fazer código seu. Porque também não adianta todo mundo ficar dentro do mesmo quadradinho produzindo código do mesmo jeito. Eu acho que a gente tem que ter rigores na hora de produzir código, na hora de mostrar o código que foi produzido, aquilo que eu comentei antes, né, as boas práticas de produção de código, de criação de código, mas a gente tem que ser criativo na hora de criar código, e o único jeito de ser criativo é desenvolvendo uma linguagem própria para isso. Não uma linguagem de programação, mas um jeito de programar. E é um desafio, com certeza, mas o Google está aí para ajudar a gente, com certeza. Legal. E você falou, né, você falou que o mercado carece de profissionais, programadores. Em que sentido? Você percebe que ainda falta uma qualidade, assim, nesse meio? Eu acho que, assim, o principal problema é que os programadores são programadores e os designers são designers. Então, eu acho que falta profissionais com esse perfil do designer que sabe programar e do programador que sabe desenhar. Então, fica a dica. Olha só, valiosíssima dica. E o WordPress, então, você acha que é uma plataforma que supre todas as necessidades, assim, enquanto... Sim, na maioria dos casos. Acho que, assim, se você precisar fazer o site de um banco, não, mas na maioria dos sites, com certeza, supre.
enfim, sites portfólio. Assim, eu prefiro o WordPress a outras plataformas, tipo Squarespace, pela liberdade de layout, né? Eu acho que o WordPress, ele promove isso, que as outras plataformas são mais engessadas, né? Então, dependendo do caso, vale a pena fazer um Wix, vale a pena fazer algo mais simples mesmo, mas a gente, aqui na Fluxo, já não tem mais interesse em fazer algo simples, né? Então, dentro das coisas complexas, eu acho que o WordPress é uma plataforma que ajuda o cliente a não ficar refém de um programador ou a não ter dificuldade na hora de atualizar, e ajuda a gente na hora de fazer o que a gente quiser, o layout que a gente quiser, a gente consegue programar. Legal. Bom, então para finalizar mesmo, eu ia perguntar para você se você tem assim de cabeça algumas influências ou referências, não só ou também estúdios que desenvolvem sites ou referências de design, enfim, que você acha Eu acho legal que mencionar. Francamente, eu acho que os estúdios que eu trouxe aqui, que são os nossos parceiros, eu acho que seriam, para mim, hoje em dia, as principais referências de design e de design web, porque, assim, eu tenho visto algumas coisas, mas nada que eu tenha parado mesmo e prestado atenção no trabalho que foi assim, os sites que a gente tem produzido, eu tenho gostado muito. Eu acho que fica como referência os estúdios que fizeram esses layouts. Sometimes Always, Estúdio Margem, Estúdio Campo e a Luiz Freschel, Oiê. Muito legal. Bom, então acho que a gente finaliza por aqui. Alguém quer fazer uma última pergunta? Posso fazer só uma pergunta? Claro. Uma coisa bem específica. Quando você estava falando de fazer a versão mobile, tipo, dos sites, como que se dá esse processo? Tipo, você pensa ele junto de quando você está fazendo o site, o website, ou depois? Como que se dá? É junto porque para você manter o código limpo, você precisa ter uma noção do global ali, do que vai ter nas duas versões. Porque, em geral, você está puxando o conteúdo do WordPress, jogando no código para ele ser mostrado lá no navegador, né? Então, se você vai mostrar a versão desktop de um jeito, a versão mobile do outro, você precisa saber como que você vai puxar esse código, essa informação do WordPress, para poder fazer um código limpo para as duas coisas, né? Então, muitas vezes a gente acaba recebendo, enfim, problemas do dia a dia, enfim, do como fazer ali o site. Às vezes acaba se impondo para a gente receber uma versão desktop, ter que programar ela e depois receber a versão mobile. Quando isso acontece, geralmente é muito ruim, porque o código fica muito redundante. Então, assim, a gente sempre tenta impor ali aos designers ou aos clientes que enviem as duas versões para a gente, os layouts, para que a gente consiga desenhar um código mais limpo e mais otimizado para as duas coisas, né? Mas é o que eu te disse, são duas coisas diferentes. Então, muitas vezes a gente faz mesmo um blocão de código para a versão desktop, um blocão de código para a versão mobile, e eles vão alternando entre um e outro na medida em que a gente vai fechando a janela. Yes, entendi. Obrigada. Bom, espero que vocês tenham gostado e para mim foi um prazer enorme ter participado aí dessa palestra. Muito obrigada, Rafael. Foi super inspirador e foi muito legal ver sua trajetória. Lindos trabalhos, todo mundo que já conhece, acompanha ali. Não, acho que ainda alguns não conheciam o Fluxo, mas todos os trabalhos são referência assim, para todo o pessoal aqui. Então foi um privilégio aqui ter você falando dos seus projetos, explicando e em breve esperamos ter você de volta. Pode chamar que eu vou. Obrigado. Legal, muito obrigada. Vou encerrar aqui então, pessoal.